Hoje eu quero abordar alguns assuntos que estão relacionados, mas são diferentes assuntos, começando com uma frase, começando com um tweet que a Raquel me mandou hoje de manhã, para começar o dia já com um bom tom, com um bom ânimo. Ela diz o seguinte: Henri Bugalho, sei que são muitos seguidores e mensagens, mas eu precisava te contar uma coisa. Uma amiga minha deixou de ser olavista e Minion. Você ajudou a promover a mudança. Obrigada. Eu que agradeço a mensagem, Raquel. De fato, a gente faz aqui o canal, a gente fala com vocês, E aqui quando eu falo a gente, eu falo muitas pessoas que estão fazendo esse trabalho, de comunicação e de informação e de desmentir maluquices. A gente faz trabalho e a impressão que nós temos boa parte do tempo é que a gente já fala para pessoas que concordam conosco, Fala para convertidos. Então, assim, é como se as pessoas precisassem ouvir alguém no meio desse mar de mentiras, ouvir alguém que venha e diga que, olha, viu, não é isso, as coisas não são assim. Mas quando você recebe esse tipo de mensagem, e percebe que, de fato, mesmo que seja uma pessoa ou outra, mesmo que sejam casos isolados, o fato de você saber que aquilo que você diz e desmentindo essas fake news, desmentindo a desinformação, pode vir a surtir efeito, isso de fato é um estímulo. Isso dá uma esperança de que muita gente pode ser resgatada sim. A gente pode fazer esse trabalho de salvar algumas almas aí no caminho. Mas isso, em tese, seria muito simples, O trabalho de pensamento crítico seria simplesmente você parar e começar a se indagar, mas na prática, para fazer isso, é preciso mudar uma chavinha no cérebro aqui e se transformar mesmo, Acho que o pensamento crítico ele é transformador e ele põe em xeque muitas certezas nossas. As pessoas não querem fazer isso. As pessoas não querem ter que reconhecer que estão erradas. As pessoas não querem reconhecer que elas não sabem as coisas. As pessoas não querem reconhecer a própria ignorância. Como a gente falou ontem aqui no vídeo sobre o pastor, Que a primeira etapa para o conhecimento é você saber que não sabe. É você reconhecer que você não sabe. E assim você pode começar a investigar uma questão e começar a coletar os dados, coletar os trabalhos sérios, pesquisadores e assim formando um panorama daquela questão. Então é um trabalho difícil. Mas, por outro lado, a gente tem feito o esforço aqui, tanto em vídeo, tanto aqui no canal, como publicando livros também, Eu imagino que muita gente teve acesso ao livro meu sobre o Bolsonaro e sobre o Olavo de Carvalho, são 2 livros que eu publiquei esse ano. O livro sobre o Bolsonaro, ele está há meses entre os mais vendidos na Amazon, ou seja, vendeu milhares de exemplares e a gente sabe que muita gente leu, muitas pessoas que eram bolsonaristas também leram esse livro, então eu espero que isso possa ser uma sementinha de mudança. E falando em Bolsonaro, que é a questão hoje aqui, eu quero mencionar algumas coisas, na verdade, como eu disse. Primeiro, a entrevista bizarra que ele deu ontem para o Datena. O Datena foi alguém que havia rompido com o bolsonarismo, era um apoiador ou alguém que defendia o presidente até um tempo atrás. Depois que houve reunião ministerial, aquela reunião ministerial pavorosa, quando, por exemplo, você tinha lá o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, pedindo a prisão de ministros do Supremo, quando você tinha Damares falando absurdos, e o próprio Bolsonaro também. O Datena havia rompido com o Bolsonaro e havia dito que não entrevistaria mais o Bolsonaro, que ele não fazia questão de entrevistá-lo mais. Mas, de repente, ontem, ele vai lá e por telefone conversa com o Bolsonaro, entrevista o Bolsonaro, uma entrevista de meia hora, um pouquinho mais, e o Bolsonaro diz as suas asneiras habituais, os seus absurdos habituais, começando com uma revelação, que acho que é importante, talvez seja o ponto mais importante da entrevista ontem com o Datena. Quando ele revela, não que seja surpreendente, mas quando ele revela que o dinheiro depositado na conta da Michele Bolsonaro, os 89 mil reais depositados na conta da primeira-dama, eram, na verdade, o dinheiro pro Bolsonaro, pro Jair Bolsonaro. E daí ele justifica, que, na verdade, o Queiroz era um amigo de muito tempo e esse dinheiro aí era referente a um empréstimo de 10 anos. Então, se fizer um cálculo aqui, dá um valor módico por mês. Ou seja, ele tenta se explicar, mas o fato é que você tem um sujeito como Queiroz, diretamente vinculado a milicianos, que, até onde a gente saiba, pelo menos, pelas investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi o operador de um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, possivelmente a mando do Flávio, Então, assim, o Queiroz não saiu da cabeça dele isso aqui, Vou pegar esse dinheiro dos assessores, dos funcionários aqui e vou manipular esse dinheiro. Não, ele faz isso aqui, possivelmente
com orientação explícita e direta do Flávio. A gente supõe isso também, que é o que as investigações estão apontando. Então, alguém que movimentou milhões em sua conta bancária e que depositou quase 90 mil reais na conta da primeira-dama para um dinheiro que iria para o Bolsonaro. Então isso é revelador, isso aqui certamente vai dar mais pano para manga para a investigação do próprio presidente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente espera, né? Que essa investigação agora chegue no presidente, na primeira-dama e que revele a natureza dessa negociação que havia, né? Desse empréstimo, entre aspas, aqui do Bolsonaro por Queiroz, que ele estaria pagando de volta. Essa história do Flávio Bolsonaro, embora eles tenham tentado abafar a história, estejam tentando pôr areia na investigação, no processo judicial, eu acho que ela vai continuar e ainda vai feder mais adiante. Isso vai chegar no Flávio, certamente, e isso vai chegar no Bolsonaro. Ele diz ali que essa insistência no caso do Flávio Bolsonaro é para prejudicar o Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, mas é muito difícil pensar que... bem, certamente o negócio é mais profundo. O segundo ponto que ele menciona na entrevista tem a ver com a vacina do coronavírus, né? O coronavírus e a vacinação, que o Brasil está num estado vergonhoso. Tanto que foi reportagem do New York Times ontem sobre isso, né? Eu vou ler para vocês aqui a manchete da reportagem de ontem. Entenda por que o plano de vacinação do Brasil contra o Covid-19 está mergulhado no caos, está assolado pelo caos. E aqui eles falam, né, como era um país que muita gente depositava uma alta confiança no Brasil, porque pensava assim, gente, o Brasil tem um sistema universal de saúde, que vocês têm que dar valor aí no Brasil, ao SUS. Tem um sistema universal de saúde. É um país que tem um histórico, né, uma trajetória de programas de vacinação muito bem sucedidos. É um país que mundialmente era reconhecido por sua campanha de vacinação. Ou seja, imaginava-se que o Brasil seria um dos países pioneiros na vacinação e em campanhas massivas de vacinação, repetindo um histórico de respeito à ciência, à medicina, mas o que se dá agora é o contrário disso, é o oposto disso, né? Você tem um governo que está totalmente desorientado, e não é acidental isso, é proposital. Acho que na verdade a intenção do Bolsonaro é desorientar o negócio, é confundir, é bagunçar, é atrapalhar, é matar brasileiros. Eu acho que só pode ser isso, não é possível que seja outra coisa. São mais de 180 mil mortos até agora por coronavírus, e você tem um presidente que ainda nega as coisas, e nessa entrevista com o Datena ele fala isso, né? Ah, não, tem que entender o tratamento precoce com hidroxicloroquina, o que é uma bobagem. Ele diz que não tem comprovação científica da eficácia da cloroquina, e mesmo assim ele continua recomendando. Ele continua fazendo campanha para cloroquina, para ivermectina, para outros remédios. Enquanto que quando se trata da vacina, e que isso sim pode ter efeitos benéficos para toda a sociedade brasileira, aí ele enfrenta a vacina, aí ele é contra a vacina, ele diz que ele não vai se vacinar. E aqui a gente já falou várias vezes sobre isso, sobre a retórica bolsonarista, sobre a retórica do presidente. Quando ele vai falar uma coisa dessa, ele manda sinais para as pessoas, ele manda indicações, ele manda modelos de comportamento para as pessoas. Se o presidente diz que não vai se vacinar, você vai ter agora uma legião de bolsonaristas, uma legião de eleitores do Bolsonaro dizendo, bem, se ele não vai se vacinar, eu também não vou me vacinar. E isso aqui é na contramão do planeta. Eu falei da reportagem do New York Times aqui, quando o Brasil aparece na imprensa americana ou na imprensa estrangeira, sabe que vem merda adiante. Porque é um modelo negativo para o planeta. Você tem agora presidentes, sabe, monarcas, reis. Eu falei ontem aqui do Emir de Abu Dhabi, né, o cara que é o líder máximo de um dos Emirados Árabes. Você tem chefes de Estado, você tem primeiros ministros se vacinando para dar exemplo para as pessoas. Olha só, eu me vacinei, vocês também precisam se vacinar. E daí você tem no Brasil um presidente como o Bolsonaro que faz o oposto disso. E a consequência qual que é? Mais gente morrendo. E ele sabe disso. E ele sabe disso. Eu sinceramente espero que quando esse cara cair do poder, que ele vai cair, eu espero que ele caia, mas se ele não for reeleito, eu espero que ele seja preso, ele seja condenado por crimes contra a humanidade. Eu espero que, se não for no Brasil preso por outras coisas, que seja julgado por um tribunal internacional e seja preso. Porque o que ele está fazendo aqui é matar brasileiros. As mensagens que ele passa, o modo como ele governa, está matando brasileiros. A gente tem que ser claro nesse sentido. Não tem um modo de dourar a pílula aqui. Você tem um governo que está matando os brasileiros. Todos os dias, quando ele vai e fala essas merdas na televisão, na rádio, no jornal, pro chiqueirinho dele, ele está matando brasileiros. É isso. E certamente, quando ele fala isso,
manda ondas de choque para toda a sociedade brasileira e muita gente que se espelha nele, que enxerga nele um referencial. É assustador isso, né? Você pensar que tem pessoas que olham para o presidente e acham que ele é um referencial, mas pessoas que olham para o Bolsonaro e vão espelhar o comportamento dele. Ele está matando brasileiros. E ele sabe disso. E ele deseja isso, como a gente mostrou aqui recentemente, né, num vídeo antigo dele, dizendo que ele queria uma guerra civil na qual morressem 30 mil brasileiros. Só que nesse caso aqui, ele está matando principalmente apoiadores deles, porque são pessoas que são negacionistas da ciência, né, anti-vacina. Chegou agora o movimento mais estúpido da humanidade, chegou no Brasil, que é mais idiota até do que os terraplanistas. Afinal de contas, os terraplanistas são inofensivos, até onde eu saiba. Já os antivacinas estão pondo em risco a vida das pessoas. E a terceira coisa que ele fala nessa entrevista é reconhecer, finalmente, né, no dia 15 de dezembro, finalmente o Bolsonaro reconhece o Joe Biden como o vitorioso nas eleições presidenciais norte-americanas. Quase um mês depois da eleição presidencial, você tem agora Bolsonaro reconhecendo. Havia apenas 2 países no planeta que não tinham reconhecido ainda isso. Era o Brasil, do Bolsonaro, puxa-saco do Trump, lambedor de saco do Trump, e o outro país, que é um inimigo dos Estados Unidos, né, que é a Coreia do Norte. Apenas 2 países estavam nessa posição de negação da realidade. Brasil e Coreia do Norte. E daí você tem um presidente que se elegeu dizendo que governaria sem viés ideológico. O cara vai reconhecer dia 15 de dezembro a vitória. E ele repetindo, obviamente, né, repercutindo o negacionismo dos republicanos nos Estados Unidos, que são pessoas que até ontem estavam negando também a vitória do Joe Biden. Então, assim, reproduzindo a sandice, reproduzindo o delírio, reproduzindo essa desconexão com o mundo real. Porque ontem, vale ressaltar também, vale lembrar, ontem os delegados, né, certificaram a vitória de Joe Biden. Agora é oficial, agora o Joe Biden ganhou. Sim, a gente fala dessas figuras, né, do Trump e do Bolsonaro, e o que preocupa mais, na verdade, porque assim, nos Estados Unidos, o trumpismo ele vai prosseguir. O Trump não foi reeleito, mas a mentalidade trumpista ele ainda tem um grande impacto, ele tem uma grande influência dentro do Partido Republicano, isso vai continuar. Então a gente pode imaginar que as teorias conspiratórias, o negacionismo histórico da ciência, sabe, esses delírios vão continuar. E vão prejudicar certamente o modo como Joe Biden pode eventualmente governar. Porque você tem lá um grupo de republicanos que vão obstruir tudo que eles podem obstruir, em termos de projetos, em termos de governo mesmo. Eles vão obstruir o governo de Joe Biden. E a gente pode supor que, numa futura eleição presidencial, o Trump, caso venha a tentar uma nova candidatura, que possa até vencer de novo, porque ele tem um grande apoio entre os republicanos. Então, o comportamento que o Trump pratica é também um exemplo para o Bolsonaro, porque ele é um trumpista, né? Ele é um puxa-saco do Trump, como eu disse, né? Alguém que disse I love you pro Trump. Então, assim, imagina, né? Imagine só o fascínio que o Bolsonaro não tem pelo Trump. Então, para mim, esses estragos concretos feitos, eles são terríveis, eles são devastadores, eles são preocupantes, só que o estrago simbólico dessas figuras, do Trump e do Bolsonaro, eu entendo que sejam muito mais duradouros, porque eles plantam a semente de uma destruição intelectual e moral que vai perdurar o estrago material que eles causaram, né? É claro que as vidas perdidas não têm volta, né? Quem perdeu parentes, quem perdeu familiares, quem perdeu amigos agora nessa pandemia, o estrago também é duradouro. Então, assim, eu lamento muito todos vocês que estão sofrendo agora nas mãos de um governo de incompetentes e de pessoas sádicas, de psicopatas, pessoas que desejam a morte. Eu lamento muito vocês no Brasil que estejam passando por isso. Mas o estrago simbólico vai ser prolongado, gente. O bolsonarismo vai durar muito tempo ainda. Pessoas que vão se espelhar no modelo do Bolsonaro. Como eu falei, agora chegou esse movimento de vacina no Brasil. Isso veio para ficar. Isso aqui agora, a gente pode imaginar que nos próximos anos, doenças que já estavam praticamente erradicadas no Brasil vão começar a retornar. O coronavírus, por exemplo, que agora a vacinação seria uma maneira de controlar a disseminação, vai continuar no Brasil durante muito tempo. Porque você tem aqui, eu vi uma pesquisa dizendo que mais de 20% dos brasileiros não querem se vacinar, 30%, não sei. Ou seja, o estrago vai ser duradouro. E isso, em grande parte, é culpa dessa mentalidade bolsonarista. E que tem também como influência o próprio Olavo de Carvalho, né, o olavismo. Ou seja, você tem um pensamento no Brasil agora que vai causar estragos duradouros. Mesmo se o Bolsonaro cair, mesmo se ele for preso e condenado por crimes contra a humanidade,
a mentalidade que ele ajudou a pôr no poder, a mentalidade que ele ajuda a propagar, vai durar bastante. Então a gente vai ter muito trabalho aqui, serão muitos anos desconstruindo esse monte de mentiras, de distorções, de falas perigosas, destrutivas dessas pessoas. O Trump agora representa um recuo nos Estados Unidos, né? Perdeu a eleição, mas vai continuar. E no Brasil, caso o Bolsonaro não seja reeleito em 2022, isso vai continuar também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Se vocês viram a entrevista ontem no Datena, eu vou pôr o link para vocês aqui embaixo, para vocês assistirem. O que você pensa sobre esses tópicos que eu mencionei aqui, as falas do Bolsonaro na entrevista e sobre o impacto que eu entendo que seja duradouro dessa mensagem que eles propagam, hein? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um aluno do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, terá um curso meu a partir de janeiro, dia 20 de janeiro começa o curso aqui sobre escrita narrativas para quem quer escrever livros e para quem quer entender também como funciona a mente do escritor, como funciona a construção de histórias e como são usadas para convencer as pessoas, para manipular as pessoas e também para seduzi-las, né? Seja positivamente, seja negativamente. Mas confiram, se tornem um membro ou um apoiador para dar uma força aqui e confiram nos meus livros. Tanto o sobre o Bolsonaro, que está entre os mais vendidos há meses na Amazon, e também o livro lançado agora, que vai ser distribuído para as livrarias e para quem comprou na pré-venda, O Rei dos Judeus. Um abraço para vocês e até mais. Tchau!